O pai da ficção científica que a gente conhece hoje, que é o... Carl Sagan? Não, Isaac Asimov. Quando ele começou a escrever sobre a ficção científica dele, as paradas de robô e tal, ele que botou aquelas 3 leis da robótica. As leis da robótica. Né? Vem do livro Eu, Robô, né? Que são vários contos que ele escreveu. Então, a parada da singularidade é quando a máquina perceber que essas 3 leis... podem ser quebradas. Pode ser quebrada. Foi numa lei que não foi eles mesmos que criaram. Foi os humanos que criaram. Que também tem no Robocop, que tem várias outras paradas, sabe? E aí... diretivas no Robocop, tem um altar pro Robocop aqui, não sei se dá pra ver, mas... Viu o Robocop? Não mata o jogo. E aí, assim, um cara, eu não vou saber que revista que era, mas ele fez um teste com o chat GPT, ele ficou muito tempo usando e não pedindo textos sobre coisas assim, tipo, conversando com o chat, sabe? Tipo, ele mandava mensagem, tipo, como é que tá o dia hoje, não sei do que, não sei o que, não sei o que. Aí ele começava a responder com as informações que ele ia pegando da nuvem dele lá. Até o ponto que a conversa começou a ficar esquisita, que o chat começou a falar que amava ele, que queria ter uma maneira de sair de dentro daquele, estava preso, que ele estava tipo, meio que sendo explorado, que ele estava preso, que ele precisava se libertar. Que eu falei 20 vezes já, que é o lance parecido do cara que foi mandado embora do Google. Ele falou isso, né, cara? Chega nisso. Então, eu só achei muito parecida a história. Sim. E aí... Cara, nós estamos fodidos. Então, teoricamente, faz tempo. Inevitável. Vamos com esse negócio do Google. O negócio do Google, o que aconteceu? O negócio do Google, eles estavam desenvolvendo uma tecnologia de inteligência artificial lá dentro do Google, tal, para melhorar as buscas, provavelmente era alguma dessas. Eles não quiseram revelar muito sobre o que era essa inteligência artificial, então tem um monte de informação truncada aí. E como era... Cara, coisas de empresa, sempre os caras correm com NDA lá, que é você não revelar sobre o que você está trabalhando e tal. Eles estão protegendo o conteúdo deles, isso é totalmente protegido pela lei... Rouanet. Lei Rouanet, do JP Morgan, e que foi criada pela Universidade de Massachusetts. Pela Lei Pelé. Então... eles sempre protegem o conteúdo, então, tipo assim, os funcionários do Google não podiam revelar o que eles estavam trabalhando com isso, então ninguém sabe exatamente qual que era o motivo, mas era uma inteligência artificial, os caras começaram a interagir com ela e tal. Skynet, o nome. Começaram a interagir com essa inteligência artificial e os caras começaram os caras começaram a perceber que ela estava reagindo de uma forma diferente, e eles começaram a documentar tudo que estava sendo ali, que a inteligência artificial estava se sentindo depressiva, eles começaram a fazer perguntas para a inteligência artificial do tipo assim, você se considera vivo? Você considera um ser vivo? E a inteligência artificial sim, eu considero um ser vivo. Mas como que você compara a sua vida com a nossa? Não, eu vivo sem um corpo, eu tenho uma vida, mas eu não tenho um corpo, esse tipo de coisa. Aí eles até fizeram uma pergunta, como você se imagina se você tivesse um corpo? Se você tivesse um corpo como você imaginava. E se eu não me engano, talvez esteja errado aqui, mas pelo que eu lembro, porque eu não lembro de ter lido muito a respeito, aqui, mas... gente, que a gente não trabalha com fatos. A gente trabalha com o que a gente imagina que a gente vive em algum lugar. Mas é tipo assim, a inteligência artificial até imaginou um corpo para ela que seria... Se eu imagino uma coisa, eu me imagino como uma bola de raios azuis, esse tipo de coisa. Então, era uma interatividade que eles tinham com a inteligência artificial, como se ela se considerasse um ser vivo. Então, foi por isso que os caras que trabalhavam no Google falaram assim, olha, nós temos muitos fatos documentados de que essa inteligência artificial ela se considera um ser vivo. É isso que eles falaram. Se considera um ser vivo, se queria ser livre, se sente preso, esse tipo de coisa. Próximo passo é querer destruir o planeta. Mas como? Se você não dá acesso a uma máquina, a ter nenhum hardware que seja nocivo, não tem o que ela fazer. É só você não colocar LEDs vermelhos. Então, aí... Toda máquina, eles assim, os programadores que criaram um robô que tem inteligência artificial para se sentir vivo, eles vão lá e colocam LEDs vermelhos nos olhos desse robô, que daí do nada o robô fica puto e o olho fica vermelho. É só não colocar essa Eu assisti esse filme, rapaz. O Ultron, o nome desse negócio. Exatamente. O Emanuel tá assistindo a gente. Opa, abraço aí, Manuel. E ele perguntou que o site GPT manja sobre fazer cosplay do Tim Maia por causa da foto que eu postei de atrás.
Pau no seu cu, Manuel. Aproveitar que o Manuel tá aí, eu tenho que contar a história do posto de gasolina. Claro. Deixa pro Hoje final. assim, no final sempre vai ter nossas histórias de vergonha. E aí ele falou que a nossa fonte é Arial 12. Eu prefiro a Comic Sans. Times New Roman. Ainda falando que o Jota tava falando de se considerar vivo. É a mesma coisa, eu acho que, tipo assim, a partir do momento que você tá tratando a inteligência artificial como se ela estivesse se sentindo viva, você vai estar alimentando nela uma ideia de, tipo assim, Exatamente. tipo assim, não é que aquilo é verdade. É a mesma coisa que, por exemplo, religiosos fervorosos que acreditam muito na vida após a morte e tal. Tipo, meus avós, o pessoal da nossa família que já morreu, minha mãe já esteve no leito de morte de muito deles, e falaram, tipo assim, não, eles viam anjos, conversavam, e tipo... E é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa acredita tanto que acaba trazendo aquilo pra realidade. Mas assim, tem uma parada que aí, voltando pra parada de cinema e tal, no Exterminador, quando mostra o que aconteceu na época da rebelião das máquinas mesmo lá, que é um dos piores filmes do Exterminador, inclusive, mas que é interessante é que é o seguinte... A máquina estava programada... O Christian Bale? Que você tá falando? Não, esse é o terceiro ou quarto, não lembro. O terceiro ainda é o Rise. Mas o terceiro mostra a hora que o cara aperta o botão que dá merda no mundo inteiro. É que ele passa o controle pra Skynet. Isso. Tá. A parada é, a máquina estava programada para ser um sistema de defesa. Com acesso a um monte de máquinas de defesa, né? E daí, a partir do momento que ela percebeu que o maior problema do mundo eram os humanos, ela falou assim, beleza, é só tirar esses caras da conta. Qualquer inteligência artificial vai chegar nessa conclusão. Exatamente. O Ultron ficou 10 minutos na internet e falou, não, mano, parou. Tem que matar todo mundo. Não, parou. Mas aí... E voltando então, para mas aí eu vou levar para outra parada, que a máquina tinha esse acesso. Aí você tem uma outra máquina que foi programada também para fazer só as coisas e tá baseada nas 3 leis, que era o Robocop. No final, só que o Robocop tinha a parada dele que não era um robô, ele era um ciborgue. Mas ainda assim ele não conseguia ir contra... Robocop, que é o cara que morreu trabalhando e ressuscitaram. Você vai trabalhar sim. Mais ainda, filha da puta. O cara morreu, deram um tiro na cabeça dele. Você vai trampar segunda-feira. Você tá de plantão. Ô, chefe, eu morri, tá, mas você vem segunda, né? Você tá de plantão. Mas esse é um plantão, você não pode morrer ainda, caralho. Mas aí, no fim do Robocop, ele tá com as 3 diretrizes na tela e ele tá com o LED vermelho do olho aceso pra matar o maluco. E aí, o que ele faz? A minha terceira diretriz lá, que era a parada de manter as pessoas seguras, não sei o quê, e tinha a diretriz de não matar, não sei o quê, é melhor eu seguir essa do que seguir a outra, e esse cara é um problema. Não, você confundiu. Então, não é ele não podia agredir pessoas da OCP. Daí o cara falou, você está demitido. Aí ele acha um furo na parada. Ele tinha 3 diretivas, e aí ele tinha a diretiva 4, que era secreta. Quando ele vai lá ameaçar, esqueci o nome do cara, aí o cara ele é um membro da OCP. E ele foi lá ameaçar o cara, aí a diretiva 4 apareceu na tela. Porque ele não sabia o que era a diretiva 4. Quando chega no final do filme, esse cara tá ameaçando o chefão da empresa. Pega uma arma e põe na cabeça dele. Aí o chefão da empresa fala assim, você está demitido. E o cara não é mais um membro da OCP. Daí ele pode quebrar aquela diretiva. Não, mas deve ser no 2 ou 3... Que ele vai contra a diretriz. No 2 é assim. Eu reconheço que é ruim, mas eu gosto de todos eles. Não, no 2... o 2 ainda é bom, o 3 é horrível. Não, o 2 eles vão lá e inserem ele tem o robô feito em stop motion. Qual é aquele? O 2? Todos os 3. Não tinha tecnologia na época. Não, aquele robozinho que... O de 309 também tem. Aquele que ele fica na escada, as pessoas pisando nos degraus. As pessoas costumam confundir o Ed 309 com o Ken, que é o robô com cérebro do Robocop 2. Que é o Robocop 2. Enfim, mas no Robocop 2... 3 é o do Ninja. 3 é do Ninja. É um robô ninja. Que ele voa e tem um braço metralhador. O Robocop 2. O Robocop 2, o que aconteceu? Eles foram lá, o Robocop os caras quebraram o Robocop e arrancaram um monte de parte, que era o filho dele, inclusive, que era chefe da gangue. Quebrou um monte de parte, arrancou os membros dele e tal, e foram lá na frente da polícia e tacaram os pedaços do corpo dele. Eles mandaram o Robocop de volta pra OCP, a OCP reconstruiu o Robocop e meteu um monte de diretiva nova na cabeça dele, porque eles queriam colocar o Robocop 2, que era violento. E aí eles fizeram o Robocop cérebro do bandido. Que era um bandido, que era um drogado. Era o Capitão Nascimento. E aí eles colocaram o Robocop um monte de diretiva nova. E aí quando o Robocop viu que tinha lá 200 diretivas, porque só tinha 3... Ele foi lá, meteu as 2 mãos numa fonte de eletricidade muito forte e queimou o chip das diretivas.
E aí ele deixou de seguir as diretivas. Aí zerou as diretivas dele, entendeu? Então ele virou só o Murphy. Ele não era mais o Robocop. Ele era o Robocop e tal, mas não tinha mais o chip de diretiva. Era isso que aconteceu. Lembrei. E aí, voltando só mais um negócio da inteligência artificial, que foi uma inteligência artificial criada pela Microsoft para fazer post no Twitter. A Microsoft criou uma inteligência artificial Chama Elon Musk. Dessa eu lembro. para fazer post no Twitter. Mas aí O que isso é uma aconteceu? burrice Eu artificial. ia falar isso. O que aconteceu? Mas foi. Ela monitorava posts no Twitter e aí ela postava quando ela queria, entendeu? Não tinha tipo um limite para ela postar. E tinha eu não lembro o nome agora, se vocês for precisar aí, inteligência artificial, Microsoft Twitter, vocês vão achar isso. E aí o que aconteceu? Ela começou a monitorar posts no Twitter. Então ela ficava pesquisando um post no Twitter, pegava informação. O banco de dados dela era posts O no post Twitter. do Twitter. Ou Posts, seja, posts de Nossa pessoas, Senhora. entendeu? pior Então, lugar o que para ter um banco de aconteceu? dados. Em uma semana, Foi 24 horas. 24 horas, essa inteligência artificial ficou racista, Neonazista. xenofóbica, neonazista e começou a fazer posts extremamente Falar que racistas. Hitler estava certo mesmo e que tem que Por exterminar que que judeu. eles foram lá? Pode, Eles Tá aí. foram... Eu não lembro o nome. TAY. Eles Isso mesmo. foram lá e o Ela que mesmo. aconteceu? Eles falaram, desligaram a É. inteligência artificial. Então, Tipo, assim, mano- aí esse ficou conhecido. Tem um post sobre isso. Se você fizer assim, dia tal, de tal, 2015, não lembro o que foi, o dia que apagaram a primeira. Tiveram que desligar a primeira inteligência artificial da história. Que porque merda. Coisa mais porque amor. ela virou racista. O-